Os irmãos encontraram, amém? Essa é a palavra do Senhor. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. Amém. Apenas até aqui. Podemos nos assentar. Igreja, geralmente quando não sabe, não conhece, quando eu costumo receber uma oportunidade para pregar, eu gosto de trabalhar com temas. Quando me deixam livre, ou não me dão um tema específico, eu costumo elaborar o meu próprio tema. E o tema da mensagem dessa noite é preparo. Nós precisamos estar preparados. Nós bem sabemos que não apenas na vida do cristão, mas na vida de todas as pessoas, existem dificuldades, confrontos, batalhas. Contudo, existem diferentes maneiras e diferentes tipos de formas de se passar por essas batalhas, de se enfrentar esses confrontos. E como um cristão deve passar por esses confrontos, ou melhor, como ele deve se preparar para passar por esses confrontos. E enquanto meditava na palavra de Deus, mergulhando nesse tema, me lembrei da história de Davi, mais precisamente do trecho em que ele enfrenta Golias, possivelmente uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. E no capítulo de número 17, o livro do profeta Samuel vai falar totalmente sobre isso. Desde o momento da guerra, o comecinho da guerra entre Israel e os filisteus, até a queda de Golias. E é importante que a gente aprenda com Davi como um cristão se prepara para a batalha. E eu gostaria de pedir à igreja que mantivesse sua Bíblia aberta no capítulo de número 17, porque nós vamos estar navegando entre os vários versículos que ele contém. Então, para que os irmãos possam compreender um pouquinho melhor, é importante manter a Bíblia aberta. Mas o capítulo de número 17 começa nos falando que Israel e os filisteus estavam em guerra. A Bíblia diz que o exército dos filisteus se posicionou em um lado, em um monte, e o exército de Israel se posicionou do outro lado, em outro monte. E entre os dois montes, segundo a Bíblia, havia um vale que dividia ambos os exércitos. Com certeza, seria o vale onde aconteceria a batalha. Só que a Bíblia fala que do exército dos filisteus surgiu um homem que tinha, versículo de número 4, a altura de 6 côvados e um palmo. Transformando estas medidas para as medidas atuais, a gente vai ver que Golias tinha entre 2,95 m e 3,95 m, algo entre esses dois números. Então era um homem extremamente grande. E a Bíblia diz que o exército de Israel olhava para o outro lado do campo de batalha e via aquele homem vindo na direção deles. E aí a Bíblia começa a nos mostrar o tamanho do preparo de Golias para a batalha. Versículo de número 5, vocês vão poder acompanhar. A Bíblia vai dizer que ele usava um capacete de bronze para batalhar. E também usava uma capa encouraçada. E acompanhe. E ele tinha em suas caneleiras, de bronze sobre suas pernas, e um dardo de bronze em seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 shekel de ferro, e um que portava o escudo ia diante dele. Então nós temos um homem de uma imensa estatura, um homem extremamente grande, por incrível que pareça maior até do que o João Pedro, que já é muito grande, maior lá de casa. Então um homem extremamente grande com ótimos equipamentos para a guerra, um capacete de bronze,
uma capa encouraçada, com o melhor material que ele poderia achar, uma lança. E não sendo isso suficiente, a palavra de Deus vai nos dizer que Golias também tinha um homem que ia na frente dele, segurando um escudo. Ou seja, além dos seus próprios equipamentos, tinha mais uma pessoa que ia na frente de Golias, segurando um escudo. A Bíblia não fala neste versículo, mas mais na frente, nessa mensagem nós vamos ver isso, que além dos ótimos equipamentos de guerra, Golias tinha histórico de guerra. Golias era um homem de combate desde a sua mocidade. Quem vai falar isso para nós mais à frente é o rei Saul. Então ele tinha experiência, ele tinha capacidade e ele tinha os melhores equipamentos que ele poderia ter. E para um leitor atento da Bíblia, vocês perceberão mais na frente que os equipamentos que Golias tinha eram os mesmos equipamentos dados a um rei para quando ele ia para o combate. Mas já chega nessa parte mais aprofundada. Então, com o que nós nos encontramos agora? Com o inimigo totalmente capacitado para batalhar. O exército de Israel se encontrou com um inimigo que eles, sozinhos, jamais poderiam vencer, e todos eles perceberam isso. A Bíblia vai nos dizer que quando olharam para Golias, aquele gigante, se aproximando do outro lado do vale, vindo na direção deles, todos eles ficaram temerosos. Agora isso é de se estranhar, por quê? Quando se trata do exército de Israel, nós também estamos falando de homens preparados para a batalha. Não eram camponeses, não eram pastores de ovelhas, não eram tecelões, eram soldados, homens que haviam passado tempos de treinamento para poder guerrear. Não eram qualquer pessoa. Mas a Bíblia diz que mesmo com o preparo que eles tinham, todos eles ficaram temerosos diante de Golias. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, continue acompanhando, que Golias gritou do outro lado do vale, desafiando o exército de Israel, dizendo: envie para mim um homem, para que eu e ele possamos ter um confronto de um contra um. E se vocês ganharem, nós seremos seus servos e vos serviremos. E se nós ganharmos, vocês serão nossos servos e nos servirão. Mas a Bíblia diz que o exército de Israel ficou totalmente temeroso. Dentre os melhores soldados de Saul, não houve um que se prontificou para enfrentar Golias. Todos eles ficaram extremamente temerosos, tomados por um medo que eles mesmos não conseguiam explicar. E como se resolveu essa situação? E aí a Bíblia nos diz que este cenário se repetiu por 40 dias. Foram muitos dias, muito tempo. E aí nesse momento a Bíblia dá um corte de cenário e nos leva até Davi. A Bíblia diz que Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, Jessé. Até que Jessé chama Davi e entrega uma carroça com suprimentos, com alimentos, para que ele fosse até o campo de batalha, encontrar com seus irmãos Eliabe, Abinadab e Samar, para que Davi pudesse dar notícia dos seus irmãos para seu pai. A Bíblia nos diz que Davi fez como seu pai desejava. Certo dia de manhã cedo, ele pegou a carroça que seu pai havia entregado e foi até o campo de batalha. E lá no campo de batalha, ele chegou até o acampamento do exército de Israel. E a Bíblia nos fala que Davi se deparou com uma cena extremamente curiosa. Vamos usar essa expressão. Porque para quem lê esse texto com cuidado, vai ver que o exército de Israel estava cavando uma trincheira. Todos os homens de Israel estavam cavando uma trincheira para que o exército de Israel pudesse combater contra os filisteus, porque ninguém tinha coragem de ir sozinho enfrentar Golias. Eles estavam cavando uma trincheira. Versículo de número 24.
E aí vocês vão perceber que quando Davi chegou, que viu que esses homens estavam cavando uma trincheira, Golias se ergue do outro lado do vale, e quando os homens que estavam na trincheira viram Golias, correram, desesperados, voltaram toda a trincheira até o acampamento, porque estavam com medo de enfrentar Golias. E a Bíblia nos fala que Golias desafiou mais uma vez o exército de Israel. Mande até mim um homem, para que eu possa enfrentá-lo. E se nós ganharmos, vocês serão nossos servos e nos servirão. E se vocês ganharem, nós seremos vossos servos e vos serviremos. E a Bíblia fala que quando Davi ouviu Golias falando isso, ele sentiu de fúria e de indignação. Que é comum que um cristão temente a Deus, quando ouve alguém ofendendo o seu Deus, sinta esses sentimentos. É extremamente estranho quando alguém ouve uma ofensa contra o seu Deus e contra a sua fé e não faz nada. A Bíblia diz que quando Davi ouviu Golias ofendendo Deus e ofendendo o exército de Deus vivo, ele se indignou, se enfureceu e perguntou: quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército de Deus vivo? E aí a Bíblia vai nos falar, apenas contextualizando aqui, irmãos, é importante que nós entendamos esses detalhes. A Bíblia vai nos falar que o exército de Israel, os homens que ali estavam, comentaram com Davi: não, aquele ali é um homem de guerra dos filisteus, Golias, o gigante, sabe lutar, um rapaz, um homem preparado para a guerra. E aí a Bíblia diz que entre eles comentava-se a seguinte notícia, entre os soldados de Saul, comentava-se a seguinte notícia: quem for lá e derrotar Golias, vai casar com a filha do rei, vai ser enchido de ouro, vai ter um pai liberto, e vários prêmios e troféus que o rei daria para o homem corajoso que fosse lá enfrentar. E a Bíblia diz que, ouvindo isso, Davi perguntou mais uma vez: o que é que está sendo oferecido para quem foi enfrentar Golias? E eles disseram: não, quem foi enfrentar Golias vai casar com a filha do rei, vai ganhar isso, aquilo. E Davi, ouvindo isso, e indignado com aquele gigante insultando o seu povo e o seu Deus, disse: pois eu vou enfrentá-lo. E a Bíblia vai nos dizer que quando a notícia de que Davi iria enfrentar aquele filisteu começou a se espalhar ali no exército de Israel, os homens de Saul levaram a notícia até Saul. E aí Saul mandou que trouxesse Davi até ele. Quando Davi chegou na presença de Saul, a Bíblia vai nos dizer que Saul de cara olhou: não vai não, você não vai conseguir enfrentar Golias de jeito nenhum, porque tu é jovem, tu é pequeno, tu é pastor de ovelhas. E Golias, que é aqui onde Saul diz, tá? Os irmãos podem estar acompanhando aí na Bíblia, versículo de número 30, versículo de número 30 em diante, tá? Os irmãos vão ver que Saul fala que Golias era um homem que guerreava desde a sua mocidade. Então ele tinha histórico de guerreiro, ele tinha experiência e habilidade de guerreiro. Davi não tinha, na perspectiva de Saul. Só que aí Deus começa a fazer Davi lembrar das experiências de batalhas e de preparos que Davi também teve. Aos olhos de Saul, Davi estava totalmente despreparado para a batalha, mas aos olhos de Deus, era aquele pastor de ovelhas que ele iria usar para derrubar o gigante. E a Bíblia diz que Davi começa a responder para Saul: o teu servo, eu, quando estava cuidando das ovelhas de meu pai, enfrentei um urso e um leão que tentaram devorar as ovelhinhas, e o Senhor Deus me deu vitória, e eu livrei as ovelhinhas da boca do urso e do leão. Eu não sei se os irmãos já foram atrás de procurar saber, mas um urso, quando ele fica em pé e se põe sobre as suas duas patas, ele mede mais ou menos 3 metros de altura, quase a mesma altura de Golias. Então, para Davi, Deus tinha o preparado em
em outras situações de sua vida. Deus o colocou para enfrentar ursos, para enfrentar leões, para que quando chegasse o momento dessa batalha, ele estivesse preparado para ir lá, para não chegar ali de mãos vazias. Só que existem batalhas na vida do crente que exigem um preparo diferenciado. E aí a Bíblia vai nos dizer que quando Saul viu que Davi realmente estava com vontade de ir enfrentar aquele gigante, ele vestiu Davi com toda a armadura real. E a Bíblia também vai nos dizer que a armadura de Saul não serviu em Davi. Versículo de número 38. Agora reparem nos detalhes. Veja só os detalhes da Bíblia. É aqui que o negócio começa a ficar bom. Preste atenção. Se você for ler o versículo de número 38, você vai ver que o capacete que Saul colocou na cabeça de Davi era de quê? De bronze. E que a capa que Saul colocou sobre Davi era de quê? Encoraçada. Se a gente voltar um pouquinho nos textos, a gente vai ver que os equipamentos de Golias eram o quê? Capacete de bronze e capa encoraçada. Eram os equipamentos de um rei. Só que aí o que a Bíblia vai dizer? Que Davi vestiu ali, cingiu a sua espada, colocou sua espada na bainha, se preparou para aquele que não serviu. Aquela armadura de reis não serviu em Davi. E o mistério começa a se revelar agora. Sabe por que aquela armadura não serviu em Davi? Porque o servo de Deus, ele não se prepara para a batalha da mesma forma que o povo do mundo se prepara. Se o povo do mundo se prepara para a batalha com capacete de bronze ou com capa encoraçada, o servo de Deus é diferente. Ele se prepara de uma forma diferente. Ele precisa se preparar e se equipar para a batalha de uma forma diferente, porque ele é servo de Deus. Então o que a gente entende? Que se nós formos para os nossos confrontos e para as nossas batalhas com os equipamentos que o mundo nos dá, não vai render, não vamos conseguir fazer nada, nós não vamos conseguir ir para o campo de batalha com os mesmos equipamentos que o nosso programa vem contra nós. Não tem como, não rende. E como é, irmão Jonas, que um cristão tem que se preparar para a batalha? A Bíblia vai dizer, versículo de número 40, que Davi pegou o seu cajado, ele escolheu o seu cajado, foi até o ribeiro e pegou 5 pedras lisas. Algumas bíblias de estudo vão dizer que essas pedras lisas tinham o tamanho da bola de tênis. Eram ótimas para arremesso. Davi escolheu bem. Então o que nós podemos perceber? Que Davi rejeitou a armadura do rei Saul, pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas e se preparou para a batalha. Gente, irmão, não entendi. Calma aí que eu vou explicar para você. Quando Davi foi até o ribeiro pegar aquelas pedras para o combate, o que é que ele teve que fazer? Só existem 2 formas que Davi pode ter coletado aquelas pedrinhas ali. Uma foi curvando apenas a cintura, que é a mais improvável, porque é difícil de alcançar o chão assim. Outra foi dobrando os joelhos assim. Davi dobrou o joelho para alcançar a pedra. O que é que nós entendemos disso daí, irmãos? Que crente se prepara para a batalha com o joelho dobrado. Crente se prepara para a batalha com o joelho curvado diante da pedra. E quem é a pedra? A pedra é Jesus. A pedra é Jesus. Não tem como nós irmos para a batalha com os equipamentos do mundo, com os equipamentos de Golias. Crente vence batalha de joelho curvado, buscando a pedra. Glória a Deus. E a pedra representa Jesus. Então, rejeitando todos os equipamentos do rei e curvando os seus joelhos para alcançar a pedra, Davi se preparou para a batalha.
Isso gerou em todos aqueles que lhe olhavam dúvidas, curiosidade. Alguns até desdenhavam, como foi no caso de Golias. Golias, quando viu Davi se apresentar no campo de batalha com as pedrinhas, ele desdenhou, ele debochou. Ele disse: eu sou por acaso um cachorro? Para tu vir contra mim com essas pedras, eu vou te matar e jogar tua carne para as aves comer. E o que foi que Davi respondeu? Em minhas palavras: tu vens contra mim com armaduras, com lanças, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Mas segure aí, que a melhor parte ainda não chegou. E eu vou te derrotar, e eu vou te vencer, e a minha vitória vai ser tão tremenda, de modo que o mundo vai saber que tem Deus em Israel. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E assim foi. Agora repare no campo de batalha, um menino com uma pedra na funda, indo na direção do gigante, e o gigante indo na direção de Davi, e Davi escolheu atacar o gigante à distância, porque no combate físico, com certeza Golias teria vantagem. Estratégia, preparo. Então a Bíblia diz que à distância, Davi gira sua funda e lança na direção do gigante. Agora repare nesse detalhe. Nós lemos no comecinho deste capítulo que na frente de Golias veio o quê? Um escudeiro. Possivelmente, a Bíblia não dá esse detalhe, mas possivelmente, o escudeiro ia com um escudo grande para levantá-lo assim, para que nenhum tiro de flecha ou lançamento de lança alcançasse Golias. Só que quando Davi arremessou a pedra, duas coisas podem ter acontecido nesse momento. Ou a pedra foi mais rápida do que o escudeiro, que não conseguiu levantar a tempo e defender para Golias. Ou o impacto da pedra foi tão forte que atravessou o escudo e atingiu Golias. Só que não importa de qual dessas duas formas tenha acontecido, o que importa foi que Deus estava com Davi. E com escudeiro ou sem escudeiro, quando Davi lançou a pedra acertou Golias. E Golias foi ao chão. Glória! Glória a Deus! Por causa de quê? Por causa de preparo. Antes da batalha, Davi havia se preparado. Quantas pedrinhas Davi levou para a batalha? 5. Quantas ele usou? 1. Ainda estavam 4 pedras em sua bolsa. Ficaram 4 pedras que ele não usou. Mas o importante é que ele as levou para o campo de batalha. Porque caso ele errasse uma, ele usava outra. Se errasse outra, ele usava outra. Ele tinha pelo menos 5 chances. Só que veja o que Deus faz na vida do crente que se prepara. Davi foi com 5 chances, e na primeira, Deus colocou o gigante no chão. Isso faz a gente entender que nós precisamos nos preparar para os nossos confrontos, nós precisamos nos preparar para as nossas batalhas, porque quando nós chegamos no campo de batalha, preparados para guerrear, Deus nos dá a vitória. Irmão Jonas, mas só pela graça de Deus a gente vence. É verdade. Mas não vai armado para o campo de batalha não, para você ver. Você morre, não tem para onde. É semelhante a uma mensagem. A irmã José me chamou para pregar na sexta-feira. Rapaz, o culto está meditativo. Se eu não tivesse ido para casa, e não tivesse esse livro aqui fechado, esses últimos dias, tinha como sair alguma coisa boa daqui hoje à noite? Talvez alguém diga, tinha, por causa da graça de Deus, talvez poderia te usar. Não, poderia. Mas é pequena a probabilidade. Eu poderia dizer que foi Golias que rodeou a muralha de Jericó até ela cair. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Então, para que Deus use você com excelência no campo de batalha, você precisa estar preparado. E como é que o cristão se prepara? Voltando aqui nos versículos anteriores, curvando o joelho diante da pedra que é Jesus. Glória a Deus.
E aí a gente percebe que com Golias, alguns outros haviam ficado escandalizados com as táticas de Davi para o combate. Ou melhor, com o preparo de Davi para o combate. O menino vai lutar com pedra, com cajado, com fundo, que bagunça é essa daí? Só que a gente tem que entender que crente se prepara para batalhar de forma diferente mesmo. Crente se prepara para o combate de uma maneira diferente mesmo, não é igual ao mundo. E eu vou explicar para você, quem não lembra daqueles 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, lá na Babilônia, levados como cativos em uma nação estrangeira. Eles estavam sendo preparados para servir no palácio real, e o rei da Babilônia quis prepará-los com o quê? Manjares, vinho, os melhores banquetes da Babilônia para aqueles jovens que serviriam no palácio real. Mas a palavra de Deus vai nos dizer o quê? Que aqueles jovens colocaram em seu coração: eu não vou me contaminar com as coisas deste mundo. Diante de uma terra estrangeira, diante de uma nação estrangeira, todos os outros servos que estavam sendo treinados para servir diante do rei estavam se preparando com manjares, estavam se preparando com vinho, mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias disseram: a gente não. A gente está em uma nação estrangeira, mas ainda servimos a Deus. Nós estamos cativos numa terra estranha, mas ainda servimos a Deus. Nós podemos até servir no palácio do rei, mas o nosso preparo vai ser diferente. Se prepararam de maneiras diferentes, mesmo em terras estranhas, porque o preparo do crente é diferente. Quer outro exemplo? Eu vou lhe dar outro exemplo. Só ver se o tempo me permite. Estou encerrando. Vou lhe dar outro exemplo. Quando o povo de Deus teve que enfrentar as muralhas de Jericó, qual foi a ordenança? Rodeia o muro, dá a volta no muro, dê voltas no muro. O povo começou a dar a volta no muro. E a Bíblia vai dizer que os atalaias de Jericó, os guardas que ficavam nos muros da cidade, olhavam e falavam: esse povo está ficando é doido. Se querem derrubar a muralha de Jericó, arranjem umas catapultas, algumas armas pesadas para avançar contra nós. Porque rodar um muro não vai servir de nada. Esse povo está se preparando para a batalha de um jeito esquisito. Nunca vi nenhum outro exército fazer isso. E a Bíblia dizia que eles estavam ali, rodeando o muro. Até que chegou um momento que a ordem foi dada: grita! Rodearam o muro, agora grita! E quando o povo gritou, as muralhas de Jericó vieram ao chão. Sabe por quê? Porque o povo de Deus se prepara de uma maneira diferente, que é para que a partir dessa maneira Deus possa agir. Todo mundo desconfiando, todo mundo desacreditando. Eles estão rodando, andando em círculos, rodando. Gritaram. Mas quando o crente se prepara da maneira que Deus manda, Deus estende a mão. E quando Deus estende a mão, não tem muralha de Jericó que fique em pé, não tem Golias que fique em pé. Quando Deus estende a mão até em terra estrangeira, você se destaca como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Tudo que você precisa fazer é se preparar da forma que Deus quer. O preparo do crente é diferente. Então, igreja, para encerrar as minhas palavras, nós sempre passaremos por dificuldades, provações, com batalhas, com todo mundo. Mas a nossa maneira de nos prepararmos para ela é diferente. A gente se prepara para essas batalhas, dobrando os nossos joelhos e clamando para o Deus dos céus: Rei dos reis, me ajuda. Senhor dos senhores, me ajuda. E quando nós nos entregamos para Deus, colocando toda a situação em suas mãos, utilizando as expressões: eu sou pequeno, não sei resolver, resolve por mim.
e Ele estende a mão. E quando Deus estende a mão, até o mar tem que se abrir no meio do seu povo passar. Fique com essa mensagem. Guardando a sua oportunidade. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Só temos que agradecer a Deus por esse trabalho